Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja nos acompanhando aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bontempo trazendo algumas passagens aqui para o nosso Notícias Comentadas. Basicamente, muitos assuntos que falamos aí ao longo da semana, né? Também por outros meios, enfim. Mas pegar aqui trazer algumas notas, né? E primeiramente queria reforçar que nós do canal, embora um canal que parta aí do princípio de ser de esquerda, ter uma pegada de esquerda e inclusive abrir para falas, né, de demais grupos militantes, intelectuais, trabalhadores aí também do campo da esquerda. Uma coisa é a esquerda que a gente defende e outra coisa é o que se atribui como esquerda a Nicolás Maduro e a política venezuelana de uma forma geral. Vimos aí, né? Tivemos na semana a visita do presidente venezuelano, recepcionado por Luiz Inácio Lula da Silva, e inclusive uma certa cena aí, né? Como a própria Délis Ortiz, jornalista da Globo, colocou, um empurra-empurra, quebra-quebra, do qual inclusive ela sofreu uma agressão. Bom, em considerando essas versões, esses fatos, é claro que repudiamos aí qualquer agressão a jornalista, mas reiteramos mais ainda que a questão aqui, independente da gente ter uma pegada de esquerda, nós não temos aí, até temos muitas críticas, diga-se de passagem, ao que é ou que tenta ser o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, que, diga-se de passagem, apesar dos discursos, apesar do que se atribui, está longe de um ideal socialista marxista propriamente. A Venezuela não passou por nenhum processo de revolução propriamente. A Venezuela não teve um processo em que a população conseguiu, né, os trabalhadores, em que o proletário e o campesinato venezuelano tenha tomado o poder, tenha destituído a burguesia venezuelana e, consequentemente, invertido a lógica nesse processo. Consequentemente, o que se vê é um governo com uma pegada mais popular, vamos assim dizer. É um governo que tende a alimentar, a se basear em algumas questões aí do discurso socialista, em especial mais um discurso da América do Sul com relação à valorização das questões locais, a uma política anti-imperialista e também uma suposta melhor distribuição de renda. Porém, isso em nada é propriamente uma política comunista ou muito menos uma ditadura comunista, como alguns tentam aí falar, como alguns tentam aí abordar. Não demonizamos o governo de Nicolás Maduro da forma como a imprensa burguesa e principalmente grupos de extrema direita tentam colocar, tentam falar, mas também precisamos repudiar as tentativas de colocar isso como se fosse aquilo que queremos para o Brasil, como se aquilo fosse o que queremos para o mundo, como se o governo venezuelano nos representasse ou representasse aí os ideais socialistas, os ideais marxistas, sendo que na verdade ele está bastante longe disso. Me solidarizo
com relação ao que foi dito aí pela Délis Ortiz, no sentido da sua agressão sofrida, mas não cairemos na lógica, não entraremos aqui na pataquada de grande parte da imprensa burguesa e da extrema-direita em querer estabelecer aquilo como sendo comunismo e muito menos falando que o governo Lula seja comunista ou uma intenção de comunismo ou que eles queiram ser aí uma nova Venezuela ou algo dessa natureza. Sempre no intuito, né, de colocarem como se esses políticos, esses modelos de governo fossem aí um passo para o que eles chamam de comunismo. Então, quer saber realmente o que é comunismo, o que é esquerda e o que defendemos propriamente? Peço sempre que estejam acompanhando aqui o podcast Mesa de Debates, em especial os vários trabalhos que a gente faz de entrevistas com intelectuais, debates, entre outros, para se discutir de fato o que viria a ser um governo, né, ou melhor dizendo, uma política, né, socialista e, consequentemente, um modelo de sociedade comunista, que, no caso, né, claro que não podemos generalizar, muito menos falar que são governos de direita ou muito menos de extrema direita, mas também é forçar a barra dizer que governos como Lula, entre outros, seja na América do Sul ou em outras partes do mundo, sejam governos socialistas e muito menos comunistas. Até porque se comunistas fossem, nem governo propriamente seriam, né? No sentido do Estado liberal como a gente conhece. Mas tudo isso envolve uma certa teoria, né, da qual não quero me aprofundar aqui no programa de hoje. Mas abordando aí essas questões, até pegando por essa crítica, uma nota aqui de alguns jornais e alguns colegas que a gente acompanha, o que chocou essa semana, até em defesa a questão da população indígena e novamente mostrando por que é complexo essa discussão que a gente estava tendo anteriormente, falar aqui sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Tarcísio, atacando indígenas após acordo para seguirem com a manifestação pacificamente. Pois é, após o responsável pela operação militar negociar com indígenas que realizavam ato contra o PL 490, uma faixa foi liberada e o ato seguia, onde há também crianças e idosos. Helicópteros sobrevoaram protesto e bombas de gás lacrimogêneo foram atiradas, mostrando uma total falta de civilidade e respeito pela tropa de choque do governador bolsonarista. E aí, ao final, a nota, né? Hashtag PL490 não. Fizemos essa denúncia, né? Colocamos isso ao longo da semana no nosso noticiário e também em outros programas, né? Outras opiniões aí também que refletimos no canal. E falando sobre essa questão que envolve aí o marco temporal, vamos lá à velha discussão que a gente sempre trava aqui da política, né, de conciliação de classes da esquerda, ou pelo menos da esquerda governista, né? Em sessão realizada na noite desta terça-feira, deputados do PSB, PV, PDT, MDB, PSB e União Brasil votaram favoráveis ao marco temporal, um ataque sem precedentes aos povos indígenas e meio ambiente. Deputados do partido de Geraldo Alckmin, o PSB, que ocupa a vice-presidência, se somaram à Frente Agropecuária. O mesmo também fez o deputado Luciano Amaral, do PV, Partido Liberal, que integra a federação com o PT e PCdoB e faz demagogia com as causas ambientais. Félix Júnior, do PDT de Ciro Gomes,
também votou favorável. O grosso dos votos ficou pela conta dos partidos que ganharam ministérios no governo. O MDB de Simone Tebet, que durante a campanha de 2022 também fez demagogia com as pautas ambientais, deu 22 votos pelo marco temporal. O PSD de Kassab e União Brasil de Daniela do Vaguinho deram 35 e 48 votos favoráveis, respectivamente. A votação dessa noite é mais uma prova de como a conciliação de classes fortalece a direita e extrema-direita. Partidos que acumulam ministérios no governo foram responsáveis, ao lado de Lira e do bolsonarismo, pela aprovação desse ataque brutal aos povos indígenas. Finalizando aqui a matéria, a conciliação de classes é incapaz de parar os ataques contra os trabalhadores e povos oprimidos. Em verdade, a Frente Ampla tem sido parte fundamental dos ataques ao meio ambiente, com mais de 30 deputados do PT votando favoráveis à flexibilização da lei contra o desmatamento na Mata Atlântica na semana passada. Somente a luta dos trabalhadores, aliada à luta dos povos indígenas e ativistas pela preservação ambiental, pode parar tantos ataques. Aí entra aquela polêmica que a gente já vinha tratando aqui ao longo do canal, da questão da conciliação de classes, a questão do marco temporal, a defesa das terras indígenas, da população indígena de modo geral, e como essa dificuldade, a questão da governabilidade, de se unir partidos, de tentar negociar, aprovar uma coisa ali e outra acolá, a gente acaba vendo inclusive políticos, sejam eles do próprio PT, entre outros partidos parceiros, porém com vínculos mais próximos dos ideais burgueses, aprovando ou não aprovando questões necessárias aí para um governo que se pressupõe, para um governo que partia do princípio que faria e deveria fazer diferente daquilo que o outro vinha fazendo. Tá aí uma discussão que a gente precisa estar sempre levando a cabo, inclusive chamando a base, chamando a militância desses partidos a refletirem o que é que os seus representantes, o que é que os seus políticos, o que é que aqueles que vocês acabam ajudando levar para Brasília estão aí fazendo de fato, estão fazendo concretamente, e é uma discussão necessária e saudável dentro da esquerda, justamente para a gente pensar o que é que queremos, qual modelo de política afinal queremos, e isso tudo porque eu estou focando ainda na questão que chamou a atenção essa semana, que foi a questão da causa indígena e, consequentemente, da causa ambiental também. Porém, há tantos outros que a gente poderia também sentar aí para discutir e que vão na mesma leva, vão na mesma pegada. Por essas e outras, a gente sempre, no podcast Mesa de Debates, levanta essas discussões para vocês estarem falando, observando, dando suas opiniões e sugestões também. E para a gente também não cair em velhas ladainhas e armadilhas que a direita e a extrema-direita sempre tentam bolar por aí. Aliás, falando nisso, agora eu soube que tem, falando em extrema-direita, um aplicativo que o PL, em especial o PL Jovem, quando eu digo PL Jovem, vocês já imaginam que figuras estou falando. Inclusive estão fazendo propaganda na televisão, entre outros, sobre o lançamento desse aplicativo que irá ser uma forma de
alcançar, né, atingir mais jovens, cada vez mais a população jovem em especial, não que outros não possam utilizá-lo, evidentemente, porém o intuito é alcançar cada vez mais a população mais jovem e, evidentemente, informá-los, né? Já que eles entendem que a imprensa é favorável ao governo, já que eles entendem que o governo domina aí os meios de comunicação e, quando não, a justiça dá um jeitinho de fazer com que favoreçam o governo. Isso tudo eu estou falando na cabeça desses jovens, desses militantes do PL, né, partido aí do Jair Bolsonaro. Consequentemente, acharam interessante a criação então de um aplicativo para poder agregar, juntar, panfletar para uma leva considerável de jovens Brasil afora e, consequentemente, informá-los, né? Eu tenho um certo receio com relação a essa palavra nesse sentido. Mas é isso, minha gente. Hoje um NC mais focado nessa questão, em temas aí que foram um pouquinho mais gritantes na semana, com uma pegada do marco temporal, também a visita de Nicolás Maduro ao Brasil, e agora vendo na TV essa patifaria aí do aplicativo do PL, né? Tentando aí alcançar um número cada vez maior de jovens para poder informá-los, né? E consequentemente fazer aí um levante, entre aspas, anticomunista no Brasil. Coisas da vida. Só sei que vou terminando o nosso Notícias Comentadas por aqui. Semana que vem mais papo, mais informações e ao longo da semana, claro, nosso material sempre rico e recheado de informações e ótimas entrevistas sobre a sua cidade, sobre o seu estado, o Brasil de uma forma geral e também outras questões aí de interesse global. Um abraço, um beijo a todos, fechando aqui o nosso Notícias Comentadas de hoje e tchau.